lição dessa semana, ele vem trazendo, na segunda semana, Apocalipse capítulo 1, verso de 9 a 20, tendo como texto áureo o verso 9, que fala sobre a vocação para a revelação. O imperador Domiciano, entre 881 e 96 DC, governava o Império Romano e se considerava um deus, espalhava imagens suas pelo Império, punindo com martírio, exílio, torturas, confisco e morte quem não as adorasse. Portanto, os cristãos da época acabavam recebendo todo o impacto desse reinado. Corrupto, o Império se viu banhado de sangue por causa da perseguição e morte dos crentes. A revelação do Apocalipse leva em conta o conflito em seu sentido histórico e espiritual da Igreja e nos leva a meditar sobre as vastas implicações que resultaria de tudo isso. O cristianismo iria acabar? Quem venceria as forças do inferno encarnadas em Domiciano? Até quando o Império Romano se manteria oprimindo os cristãos? Que lições são aplicadas à Igreja em todas as épocas? A vocação da revelação apocalíptica precisa ser considerada à luz do estudo do seguinte aspecto. Primeiro, o apóstolo chamado para a revelação, Apocalipse 1, 9 e 10, que diz: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. O Senhor se manifesta a João: Eu me encontrei em espírito. Cristo, verso 1:10. Cristo concedeu a João uma visão da realidade normalmente incompreensível ao homem. O agente desta visão foi o Espírito Santo, uma forte voz, como de trombeta, semelhante à trombeta, dá a direção. A voz ordenou de forma clara e definida para escrever um livro e o que estava vendo, e essa ordem repete-se várias vezes no livro de Apocalipse. A força e o poder de Jesus glorificado são apresentados nos símbolos revelados no texto. A visão que João recebeu no dia do Senhor, aqui se refere ao dia do culto que a igreja celebrava ao domingo. O domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus. Esse tempo da revelação a João era costume na igreja se reunir cada domingo para a celebração e o culto ao Senhor Jesus. O domingo já tinha sido consagrado pela igreja como dia especial do cultuar o Senhor Jesus Cristo. Comentário da Bíblia Shed. Segundo, os destinatários da revelação, Apocalipse 1 e 11, que dizia: escreve um livro que vês e envio a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As igrejas nos ensinam importantes lições. Primeiro, Cristo é conhecido na igreja por meio da igreja. Segundo, Cristo está no meio da sua igreja em ação como resposta às suas expectativas. Terceiro, a igreja nem sempre é aquilo que apresenta ser. Quarto, Cristo anda no meio da igreja para oferecer oportunidade de arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo. As igrejas que receberam as cartas estavam na Ásia Menor, hoje Turquia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para todas as igrejas encontramos uma chamada de atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas de hoje podem perceber na revelação apocalíptica as advertências de Jesus que devem ser aplicadas à sua experiência, ao seu tempo e na sua história. Trata também o capítulo de hoje do autor da revelação, Apocalipse 1, 12 a 16. Nesse ponto, temos o chamado da parte de Deus para João. Ela divide-se em 4 índices. Primeiro, o contexto de João, verso 9. Segundo, João ouve, verso 10 e 11. Terceiro, João recebe a visão, 12 ao 16. E João entende a missão, verso 17 a 20. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos devido às perseguições do Império Romano. Domiciano
aos cristãos. Foi nesse lugar que João recebeu a visão que seria chamada de revelação. Via de regra, afirma-se que João é o autor do Apocalipse. Outro aspecto, a reverência diante do revelador. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Como se estivesse morto, João ficou impressionado com a rapidez da visão que ele viu e que era um ser divino que dirigia ele, mas ele ainda não sabia que era o próprio Salvador. Outro aspecto é a identificação dele. No capítulo 1, verso 18 a 20, ele diz: Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esses versículos estão relacionados com a missão de João, como vemos com frequência no chamado dos profetas. Após uma visão vem o comissionamento para uma missão específica. Diante do temor de João, há uma palavra de segurança de Jesus, como vimos no verso 17. Não temas. Daí a ênfase sobre o seu poder após ressurreição no versículo 18. Mas agora estou aqui, vivo para todo sempre. João recebe a ordem para escrever no versículo 9. Portanto, escreve as coisas que tem visto. Esta ordem já apareceu no versículo 11. Escreve um livro o que vês e envio às 7 igrejas. João recebe a visão e ela continuará em toda a revelação. Sua missão é registrar por escrito tudo que será mostrado a ele enviar às igrejas. No versículo 20, Jesus reafirma a declaração dos versículos 13 e 16 e as esclarece. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nesse versículo vemos a declaração da vitória final do Cordeiro, aquele que lhe venceu a cruz e a morte, aquele que tem a chave da morte e do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1 e 18. Ou seja, Jesus está no controle, o poder do inimigo é limitado e Jesus está vivo para sempre, vitorioso para sempre. Dessa maneira, nós consideraremos o livro de Apocalipse durante esses 3 meses, atento às informações, às orientações, para que possamos também crescer no conhecimento, crescer no entendimento da palavra de Deus, de podermos aplicá-la ao nosso viver de cada dia. Que Deus abençoe a todos, que possam ter um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que possamos realmente nos aprofundar na leitura, na dependência da orientação do Espírito Santo para as nossas vidas. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém.